Deixa eu te apresentar duas pessoas. A primeira ganha R$ 1.800 por mês, trabalha de segunda a sábado, mora de aluguel num bairro simples, não tem carro, não tem faculdade, não tem ninguém para ajudar financeiramente. Em 18 meses ela saiu completamente das dívidas e tem R$ 3.200 guardados. A segunda ganha R$ 5.000 por mês, tem faculdade, tem carro, tem emprego estável com benefícios e 13º. Ela está no cheque especial há 6 meses e não entende por quê. Mesma cidade, mesmo Brasil, realidades opostas. A diferença não é o salário. Nunca foi o salário. São 7 hábitos que a primeira pessoa tem e a segunda nunca aprendeu. E nos próximos minutos eu vou te mostrar cada um deles, com o nome, com explicação, com o mecanismo por trás e com o que você pode fazer hoje para começar a aplicar na sua vida, independente de quanto você ganha. Fica até o final porque o 7º hábito é o mais contraintuitivo de todos e provavelmente o que mais vai te surpreender. Se inscreve no canal. Aqui a gente questiona o que todo mundo aceita sem pensar sobre dinheiro. Você já se pegou pensando que se ganhasse mais, tudo seria diferente? Que se o salário fosse R$ 500 maior, você finalmente conseguiria guardar dinheiro, pagar as dívidas, respirar no fim do mês? Que o problema não é você, é o quanto você ganha. Que com essa renda é matematicamente impossível construir qualquer coisa. Essa crença é real. E faz sentido tê-la, porque quando você está no aperto, o dinheiro que falta parece ser a única variável que importa. Se tivesse mais entrando, tudo se resolveria. A lógica parece impecável, mas existe uma evidência que derruba essa lógica de forma irrefutável. São as pessoas que ganham R$ 5.000, R$ 6.000, R$ 8.000 por mês e continuam no zero, continuam endividadas, continuam sem reserva, continuam com a mesma sensação de aperto que você tem, só com números maiores na conta e no cartão. E do outro lado existem pessoas como a que eu te apresentei no começo, que ganham R$ 1.800, R$ 2.000, R$ 2.200 e que têm reserva, que saíram das dívidas, que respiram melhor financeiramente do que a maioria de quem ganha muito mais. Não porque são sortudas, não porque receberam herança, não porque têm alguma vantagem que você não tem, mas porque quando você olha para quem ganha pouco e está saindo do aperto, uma pergunta aparece que vale mais do que qualquer resposta fácil. O que essa pessoa está fazendo que eu não estou? E eu sei que parece injusto. Você trabalha duro, você não gasta com luxo, você não viaja, não festeja, não desperdiça, e mesmo assim o dinheiro não fica. Essa sensação é real, e ela tem uma explicação que não é culpa sua. A explicação tem nome, chama inflação de estilo de vida, e ela opera de forma tão silenciosa que a maioria das pessoas que está sob efeito dela não consegue se ver dentro dela. Funciona assim. Quando o salário sobe, o padrão de vida sobe junto automaticamente. Apartamento maior porque agora cabe, carro melhor porque a parcela parece razoável, roupa de marca porque você merece após tanto esforço, restaurante mais caro porque a vida precisa de prazer, viagem que antes não cabia, agora parece que cabe. O resultado? A sobra continua zero. Às vezes fica negativa. O salário triplicou, o estilo de vida triplicou junto. E a sensação de aperto permanece. Só com números maiores em tudo. Quem ganha 1.800 não tem espaço para inflar o estilo de vida. A limitação impõe uma disciplina que quem ganha mais precisa criar por escolha consciente. E é dessa disciplina imposta, que com o tempo virou consciência, que nascem os 7 hábitos que você vai ver agora. Hábito 1. Ela sabe o número exato. Quem sai do aperto ganhando 1.800 sabe exatamente quanto deve, quanto ganha, quanto gasta e quanto sobra. Não aproximadamente, não com margem de erro confortável. Exatamente. Total de dívidas com cada credor, total de gastos mensais por categoria, total de quanto sobra ou falta depois de tudo. Quem está no aperto ganhando R$ 5.000, foge dos números. Não abre o extrato completo, não soma todas as dívidas numa lista única, não calcula o total real do que sai todo mês, porque o número dói, e é mais fácil não saber do que saber e ter que encarar. Mas número que você não vê, não para de crescer. Ele cresce no escuro, sozinho, sem você fazer nada, enquanto você vive na sensação vaga de que está mais ou menos bem, até o dia que não está mais, e o número aparece de forma que não dá para ignorar. O primeiro hábito é simples e assustador ao mesmo tempo. Você senta, abre tudo, soma tudo e escreve o número real. Total de dívidas, total de gastos mensais, total de quanto sobra ou falta. Esse número vai doer,
mas ele vai libertar você, porque você não pode resolver o que não enxerga, e o que você não resolve continua crescendo. Quem ganha pouco e constrói resultado, aprendeu geralmente na marra, porque não tinha outra opção, que encarar o número é o único começo possível. Quem ganha mais, adia esse enfrentamento, porque a margem parece suficiente para absorver o desconforto de não saber, até o dia que a margem acaba e o número aparece maior do que era quando você deveria ter olhado. Hábito 2. Ela gasta antes de receber. Não no sentido de se endividar, no sentido de planejar o destino de cada real antes do dinheiro chegar na conta. Quando o salário cai, ela já sabe exatamente para onde vai cada real. Aluguel, luz, água, mercado, transporte, reserva, tudo alocado antes do dinheiro estar disponível para gastar. O orçamento foi feito antes, a decisão foi tomada antes, e quando o dinheiro chega, ele vai para o destino que já foi decidido, sem concorrer com impulsos, com urgências artificiais, com a vontade do momento. Quem ganha R$ 5.000 e não tem esse hábito, recebe e gasta por impulso e urgência. Paga o que está gritando mais alto, compra o que aparece na frente, e no dia 15 não entende para onde foi o dinheiro, porque o dinheiro foi para onde a vontade e a urgência mandaram, não para onde a consciência deveria ter mandado. O orçamento feito antes do dinheiro chegar não é controle no sentido de punição, é direção. É você dizendo para o dinheiro onde ir, em vez de ficar correndo atrás dele depois que sumiu. E a diferença entre quem direciona e quem corre atrás, ao longo de meses e anos, é exatamente a diferença entre as duas pessoas que eu te apresentei no começo desse vídeo. Hábito 3. Ela separa o dinheiro das contas fixas assim que recebe. Esse hábito parece burocrático. Não é. Assim que o salário cai, ela imediatamente separa o dinheiro das contas fixas: aluguel, luz, água, gás, transporte. Esse dinheiro vai para um lugar separado e não mistura com o dinheiro do dia a dia. Pode ser a caixinha do Nubank separada para esse fim, pode ser um envelope físico, pode ser uma conta diferente. O que importa é a separação mental e física do dinheiro comprometido do dinheiro disponível. O que fica na conta de uso diário depois dessa separação é só o que pode ser gasto, sem confusão, sem o risco de usar o dinheiro do aluguel sem perceber porque estava tudo misturado, sem o fim do mês descobrindo que o que parecia ser margem, na verdade era dinheiro comprometido com conta que ainda não tinha chegado. Quem ganha 5.000 e não separa, opera com tudo misturado, vê o saldo cheio no começo do mês e gasta como se tudo estivesse disponível. Quando as contas chegam, e as contas sempre chegam, o saldo não está mais lá, e o cartão cobre o que o descuido consumiu, com juros. Hábito 4. Ela negocia tudo. Quem ganha pouco aprende cedo que preço não é fixo, que tudo que parece definido tem margem para quem pergunta, e que perguntar não custa nada, enquanto não perguntar custa muito. Ela liga para a operadora e negocia o plano. Vai ao mercado e compara preço por quilo antes de colocar na sacola. Pesquisa 3 orçamentos antes de contratar qualquer serviço. Pergunta se tem desconto para pagamento à vista, antes de aceitar o parcelamento. Questiona a taxa do financiamento antes de assinar. Verifica se o seguro atual é realmente o mais barato disponível para o seu perfil. Quem ganha 5.000, muitas vezes acha que negociar é coisa de quem não pode pagar o preço cheio. Então paga tudo no preço cheio, todo mês, sem questionar. Como se a margem maior justificasse não se incomodar com a diferença. Mas a diferença entre quem negocia e quem não negocia ao longo de um ano pode ser de R$ 2.000 a R$ 4.000. Dinheiro que ficou no bolso de quem perguntou e saiu silenciosamente do bolso de quem não perguntou, sem que ninguém percebesse, sem que nenhuma decisão grande fosse tomada, só pela ausência do hábito de questionar o preço antes de pagar. Hábito 5. Ela tem um colchão para imprevisto. Imprevisto não é surpresa para quem ganha pouco e sobrevive, é certeza. O filho vai adoecer, o ônibus vai aumentar, o fogão vai quebrar, a sandália vai ceder, algum equipamento vai precisar de conserto, alguma conta vai chegar diferente do esperado. Isso não é pessimismo, é a realidade de quem vive com margem pequena e sabe que a margem não absorve o inesperado sem planejamento. E quem sobrevive com margem pequena aprende a se preparar para o imprevisto, em vez de ser destruído por ele. Ela guarda um valor fixo todo mês só para isso. Não reserva de emergência ainda. Esse é o próximo passo. Um colchão de curto prazo. R$ 80, R$ 100.
o que cabe, só para quando a certeza do imprevisto aparecer, ela ter uma resposta que não seja o cartão de crédito. Quem ganha R$ 5.000 e não tem esse colchão, usa o cartão quando o imprevisto chega, porque tem margem aparente para absorver. Paga juros, a dívida cresce, o sufoco aumenta, e o próximo imprevisto começa a partir de uma base já pior do que antes. O colchão de imprevisto é o que quebra esse ciclo. Não porque é um valor grande, porque é um valor que existe antes do imprevisto aparecer, em vez de ser improvisado depois que ele já chegou, com a urgência e a pressão que o imprevisto sempre traz. Hábito 6. Ela não compara a vida dela com a vida do vizinho. Esse é o hábito mais subestimado de todos e o que mais destrói o orçamento de quem ganha pouco tentando parecer que ganha mais. Ela não compra o tênis de marca porque a colega tem, não troca o celular porque o modelo novo saiu. Não vai ao restaurante caro porque a turma vai. Não atualiza o guarda-roupa porque a temporada mudou. Não faz a viagem financiada porque todo mundo postou a foto. Não porque é fria ou desligada das pessoas que importam para ela. Porque ela entendeu uma coisa que demora anos para aprender e que a maioria das pessoas aprende tarde demais. Ninguém que importa de verdade na sua vida vai te respeitar mais pelo tênis que você usa, pelo celular que você tem ou pelo restaurante onde você jantou. E quem só te valoriza pelo que você aparenta não é a opinião que deve guiar suas decisões financeiras. Quem ganha R$ 5.000 muitas vezes gasta uma fatia enorme da margem extra em consumo de status, em compras que existem mais pelo olhar dos outros do que pela necessidade ou prazer genuíno. O carro maior que impressiona mais, o apartamento no bairro mais valorizado, a marca que comunica a chegada. Cada um desses gastos parece justificável individualmente. Somados ao longo do mês e do ano, consomem a diferença inteira entre o que entra e o que poderia estar sendo construído. Ela consome no nível do que tem, não no nível do que quer aparentar. Essa decisão sozinha libera centenas de reais por mês que estavam sendo gastos para impressionar pessoas que na maioria das vezes nem estão prestando atenção. Hábito 7. Ela aumenta a entrada antes de tentar cortar mais. Esse é o mais contraintuitivo. E o que mais repara quem sai do aperto de quem fica tentando cortar gasto para sempre sem conseguir sair do lugar. Todo canal de finanças fala em cortar gasto. E cortar gasto é necessário. Mas em algum momento, cortar gasto tem limite. Você não pode cortar o que não existe. Não pode comer menos do que o mínimo necessário. Não pode morar na rua para economizar aluguel. Não pode eliminar transporte se o transporte é o que te leva ao trabalho. O corte tem piso. E quando você chega nesse piso, a única saída é aumentar o que entra. Mas aumentar a entrada não tem teto. Uma hora extra, uma diária de faxina no fim de semana, um bolo vendido para a vizinha, um serviço de entrega numa tarde livre, uma habilidade que você já tem transformada em renda extra de R$ 200 por mês, um produto revendido, um serviço oferecido para quem você conhece, uma capacidade que você usa no trabalho formal e que pode ser oferecida informalmente por um valor adicional. Quem ganha 1.800 e sai do aperto, quase sempre encontra uma forma de fazer 2.000, 2.200, 2.500 antes de conseguir juntar dinheiro de verdade. Não porque o salário principal aumentou, porque ela criou uma entrada extra, pequena e consistente, e direcionou essa entrada inteira para a dívida ou para a reserva, sem deixar escalar o padrão de vida junto. Quem ganha R$ 5.000 e está no cheque especial, raramente pensa em aumentar a entrada, porque acha que o problema é o quanto gasta, não o quanto ganha. Mas quando o corte já foi feito e a situação continua apertada, o único movimento que abre espaço real é mais dinheiro entrando, não menos dinheiro saindo de um orçamento que já foi cortado até o osso. 7 hábitos. Nenhum deles exige que você ganhe mais. Nenhum exige que você tenha faculdade. Nenhum exige que você tenha crescido numa família que te ensinou sobre dinheiro. Nenhum exige disciplina sobre-humana ou sacrifício que dói todo dia. Todos os 7 são acessíveis agora, com o salário que você tem, com a vida que você tem, com tudo que está pesando sobre você hoje. Mas preciso ser honesta com você sobre uma coisa. Você não vai aplicar os 7 de uma vez. Não tenta, porque tentar mudar tudo de uma vez é o caminho mais rápido para não mudar nada. É criar uma tensão tão grande entre o comportamento antigo e o novo, que o comportamento antigo vence por peso e por inércia. O caminho que funciona é diferente e é simples. Escolhe um hábito.
O que mais fez sentido para você hoje? O que você leu e pensou, é exatamente isso que eu preciso. Só um, por 30 dias, sem adicionar nenhum outro antes de completar esses 30 dias. No mês seguinte, você adiciona o segundo. No mês depois, o terceiro. Em 7 meses, você tem os 7 hábitos funcionando ao mesmo tempo, instalados um a um, de forma sustentável, sem o colapso que acontece quando você tenta mudar tudo de uma vez e não aguenta. Se você está começando do zero e não sabe por onde entrar, começa pelo hábito 1. Senta hoje e escreve o número real, total de dívidas, total de gastos, total de quanto sobra ou falta. Esse enfrentamento vai doer, mas é o único começo possível, porque você não pode resolver o que não enxerga, e o que você não resolve continua crescendo no escuro. Se você já conhece seus números, mas o dinheiro continua sumindo, vai para o hábito 2. Faz o orçamento antes do próximo salário cair. Decida agora para onde vai cada real, antes de o dinheiro estar disponível para gastar. Esse ato de decidir antes transforma a relação com o dinheiro de forma que nenhuma outra mudança consegue fazer sozinha. Se você tem dívidas que não diminuem mesmo pagando todo mês, foca no hábito 4. Negocia. Liga para os credores, pesquisa alternativas, pergunta sobre desconto para pagamento à vista, a diferença entre o preço que você paga e o preço que existe depois de uma negociação pode ser suficiente para acelerar a quitação de forma significativa. Se imprevistos destroem seu orçamento todo mês, começa pelo hábito 5. Defina hoje um valor fixo que vai separar todo mês só para o colchão de imprevisto. Pode ser R$50, pode ser R$80. O valor importa menos do que a existência, porque ter qualquer valor separado antes do imprevisto chegar é infinitamente melhor do que improvisar depois que ele chegou. Quem ganha 1.800 e sai do aperto mais rápido que quem ganha 5.000 não tem sorte. Não tem segredo guardado. Não tem fórmula mágica que só alguns têm acesso. Tem 7 hábitos que fazem cada real trabalhar de forma intencional em vez de sumir no automático. Sabe o número exato do que deve e do que gasta. Planeja o destino do dinheiro antes dele chegar. Separa o comprometido do disponível assim que recebe. Negocia tudo antes de pagar o preço cheio. Tem colchão para imprevisto antes do imprevisto aparecer. Não gasta para impressionar quem não vai pagar as contas. E quando o corte chegou no limite, aumentou a entrada, em vez de continuar cortando o que não existe mais para cortar. 7 hábitos. Qualquer salário. Resultado real. E agora você tem uma escolha a fazer. Não amanhã. Não quando a vida ficar mais fácil. Não quando o salário melhorar. Agora. Qual dos 7 hábitos você ainda não tem, mas que mais precisa desenvolver? Escolhe um. Só um. E começa hoje, com 30 dias de consistência nesse único hábito antes de adicionar qualquer outro. Em 7 meses você vai olhar para trás e não vai reconhecer mais a situação financeira que tinha antes. Não porque a vida ficou mais fácil, porque você ficou diferente dentro dela. Se esse vídeo mudou a forma como você enxerga a relação entre salário e resultado financeiro, deixa o like. E comenta aqui, qual dos 7 hábitos você já pratica e qual você precisa começar agora. Só o número, de 1 a 7. Porque os hábitos que mais aparecem nos comentários são os que eu vou aprofundar nos próximos vídeos daqui. Eu sou Mari. Você não precisa de sorte, precisa de consciência. Até o próximo vídeo.